Então, complementando. O TroyCat, ele faz esse tratamento, né, dessa exceção que foi lançada. Ele acessa como parâmetro o objeto que contém as informações da exceção acontecida. Aí você fala assim, bom, mas eu estou no meu programa principal aqui, bonitinho, tá, né? Eu gostaria de colocar aqui dentro do meu programa, eu vou ter uma validação do CPF, eu vou ter uma outra coisa, por exemplo, eu vou ter, por exemplo, o meu loop, tá vendo? Eu vou ter uma validação do CPF, eu vou ter o meu loop. Esse cara aqui, a gente já sabe que ele também lança uma exception, já sabemos. Só que como a exception que ele lança não é runtime, então eu não sou obrigado a tratá-la, né? Então aqui eu tenho o lançamento de uma checked, certo? Eu tenho o lançamento aqui de uma unchecked, certo? Eu posso ter outro lançamento de outra checked, de uma outra checked, né? Por exemplo, eu vou criar uma outra checked aqui na nossa validação mesmo, tá? Por exemplo, eu vou criar aqui uma validação de CNPJ. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer assim, ó, se nem vou fazer o filtro, CNPJ ponto length for diferente de qual é o tamanho do CNPJ. Por exemplo, pus um CNPJ qualquer aqui de exemplo. Então tem 1, 2, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certo? For diferente de 14. Só que eu vou aplicar o replace de ponto, né? Mesma coisa que eu fiz com o CPF e de ponto e o de tracinho. De barra, tracinho e barra. Então eu faço aqui, ó, um CNPJ, recebe o próprio CNPJ com replace de pontinho para nada, tirando os pontinhos, substituindo os pontos por vazio, substituindo o que mais? O tracinho, a barrinha e substituindo o tracinho também, certo? Por vazio. Aí eu falo, bom, se sobrar, aí eu ainda for diferente de 14, então eu vou lançar o quê? O que eu vou lançar aqui? Vou lançar uma nova exceção. CNPJ inválido exception. Olha lá. Pronto. Lancei. Existe? Ainda não, né? Vou criar. Ctrl 1. Aí vou create class. Pronto, criou a classe. Lá na... Olha lá 11. Criou a classe. Já estendendo de exception. Aí, tá lá. Aí beleza, aí ele tá dizendo, bom, você vai lançar ele, mas e aí, o que você vai fazer? Você vai tratar ou você vai passar pro próximo? Ou você vai redeclarar? Vai declarar? Bom, vou declarar, vou dizer que quem me chamar vai ter que resolver o problema. Pronto, só isso. Fiz isso aqui. Por que eu fiz essa validação de CNPJ? Criamos uma exceção, beleza. Por que eu fiz isso? Para mostrar que você pode, olha só, dentro do seu try, dentro do mesmo try, ó, eu chamei a validação do CPF, chamei um algoritmo aqui que vai lançar uma exceção de runtime, certo? Vamos colocar aqui, ó, runtime. E agora eu vou chamar o meu validação útil também para validar um CNPJ e vou passar o cara aqui. Pronto. Vou pôr Estou inventando um número aqui só pra gente testar. Beleza. O que ele falou aqui? Ele falou, ó, você não unhandled, ou seja, você não manipulou, não tratou, não resolveu a exceção. Você não está resolvendo. E como eu sou um método perigoso, um método que vai lançar uma exceção programaticamente, o que você vai fazer? Quais são as duas opções? Aqui já tem até 4 opções, né?
Aí você fala assim, ó, eu poderia pôr um try aqui dentro, só para ele, não poderia? Um try aqui dentro pra ele, e fazer um cat aqui só para ele, que é o quê? Que é um CNPJ, ó, CNPJ invalid exception. Posso tratar assim? Posso, resolver o problema, é uma forma. Mas eu também não poderia aproveitar o try lá de fora, porque eu já estou dentro de um try. Será que não seria possível? Seria possível sim. Aí você não faria isso. Não criaria um bloco interno, um try dentro de um try. Você poderia fazer, bom, eu posso acrescentar mais um cat aqui. Olha lá. Então eu venho aqui, bom, add cat clause to surround try. Ou seja, eu coloco aqui, ó. Ele acrescentou mais um. Então quer dizer o seguinte, a primeira opção, esse cara pode lançar uma exceção do tipo CPF exception, né? Então ele cai aqui, CPF invalid exception. Beleza, ele faz, tem que fazer aqui, bonitinho, não tem ninguém para segurar ele, ninguém segura esse cara aqui. Esse cara aqui estoura na tela, tanto é que ele não está obrigando ninguém, mas tem um erro de lógica, ninguém segura ele. Agora esse aqui, opa, tem um cara para segurar ele aqui, ó. Então o inválido, o CPF segura nesse bloco, nesse cat, e o CNPJ segura nesse outro cat aqui. Certo? Tá? Então isso é o que vai acontecer. Então ficou dentro do mesmo bloco. Aí você fala, bom, aí aqui eu posso dar uma mensagem apenas, né? Ó, mandar só mostrar a mensagem e.getMessage, por exemplo. E aqui também e.getMessage. Só que do CNPJ a gente ainda não fez, né? A gente não fez ainda. Então a gente poderia vir aqui no CNPJ e preparar a mensagem dele também. A mesma coisa. Outro espaço, cria um construtor padrão, passando no super dele, né? A mensagem CNPJ inválido. Aí. Por exemplo, tá ali, ó, CNPJ inválido. Beleza, então ficou a classe CNPJ invalid exception. A validação é o que vai lançar ela e o programa principal é o que vai pegar, é o que vai tratar. Uma coisa é objeto, a outra coisa é quem lança, a outra coisa é quem trata. E aqui é... Então, se eu rodar o meu programa principal, olha que eu tenho aqui só uma exceção que estourou, né, vamos dizer. A primeira, ele validou aqui validou o CPF inválido. O segundo, ele não chamou o nosso CNPJ ali, por quê? Porque estava certo. E o terceiro, nós tivemos um problema com o validação de CPF. Esse cara lançou, porque eu chamei o long. Deixa eu só corrigir aqui. Cadê o long? Quem chamou o long? Quem chamou o long? Aqui, esse cara. Tira esse cara aqui de baixo. Deixa só essa chamada e essa chamada. Certo? Então aqui não lançou nenhum. Vou colocar mais um cara aqui só para ele lançar. Então ele vai lançar uma exceção pro valida CPF. Vou até deixar quieta essa mensagem aqui, tá? Só para... Vou colocar uma exceção unchecked e uma exceção no CNPJ. Não tem mensagem nenhuma. Então na hora de mostrar na tela, ele vai lançar uma exceção e vai imprimir essa mensagem. Vai lançar uma exceção, não tem ninguém para pegar ele, vai dar uma mensagem vermelhinha ali na tela. Vai lançar essa outra exceção, tem um cara para pegar ele, vai imprimir a mensagem. Tá? Então ao rodar esse programa, nós temos isso. CPF inválido. Ué, mas o de baixo não mostrou. Então tem um erro no nosso validador. Não quer dizer que não acessou isso aqui. Tem algum erro. Vamos verificar. 1, 2, a pontinhos e barrinha, né? Vamos fazer assim, só para simplificar, vamos tirar a formatação dele. Eu nem vou me atentar com isso aqui, ó. Por enquanto. Pode ser que esteja por aqui. Só para facilitar, tá? Então a entrada sempre vai ser sem. E eu coloquei um número a mais aqui. Pronto. Vamos rodar. CPF, CNPJ, se está de 2014, ele lança. Então, olha só, nós colocamos aqui em cima o CPF, eu pus um comentário esse agora aqui do meio, tá? Um unchecked, e pus um CNPJ. Se eu rodar esse programa, nesse momento, o que vai acontecer? O CPF vai lançar uma exceção. Como ele vai lançar uma exceção, então o que vai acontecer? Ele vai cair no cat da exceção do CPF. Então, lançou, caiu no cat da exceção do CPF, então acabou. Ele não vai chegar no próximo, porque ele já lançou uma exceção. Tá? Então eu rodo aqui, ó. Então eu rodo isso aqui, ó. Rodou, CPF inválido.
Beleza? Então quer dizer que chegou nessa primeira linha, lançou a exceção, ele nem veio fazer a próxima linha. Ele já lançou, já desviou o fluxo. Ele estava naquela linha, ele desviou o fluxo. Entendeu? Desviou o fluxo do programa para dentro daquele catch. Agora vamos supor que ele passe nesse teste aqui, ó. Vou pôr só 9. Ele passa nesse teste. Aí ele vai, ou seja, não lançou a exceção, então ele continua. Entendeu? Aí ele vai passar para o próximo. Aí esse próximo vai acontecer o quê? Ele vai lançar. E vai, quando ele lança, desvia o fluxo pro de baixo. Então vamos rodar. Olha lá, CNPJ inválido. Ou seja, passou no primeiro, chegou no segundo, ele lançou a exceção, desviou o fluxo. Certo? Entenderam? Aí você fala assim, bom, vamos supor que ele lança a exceção do primeiro, vamos supor, não lança a exceção do primeiro, né, mas ele lançou no segundo. E de qualquer forma, a gente pode colocar um outro bloco aqui, ó, finally, que quer dizer o seguinte, ó, passa independente do catch. Olha só, esse finally faz parte da estrutura. Por exemplo, vamos supor o seguinte, você fala assim, eu quero executar algo, mesmo se uma exceção acontecer, lá no final eu gostaria de executar a liberação de algum recurso que está sendo usado, eu quero, sei lá, eliminar uma conexão com o banco de dados, eu quero fechar um arquivo, eu quero interromper alguma coisa. Então, nesse caso, ele vai lançar a exceção, lançou a exceção, daqui ele pula, nesse caso não vai lançar, porque está certo, né? Vem para o próximo. Lança a exception, desviou o fluxo. E mesmo depois de ter lançado a exception, ele executa o file. Ah, o CPF inválido e passa independente do catch que ele entrou. Agora vamos provocar um outro aqui. Ele vai digitar CPF inválido, ou seja, essa mensagem, e mesmo assim ele passa no finally. Agora, só para finalizar, vou liberar aqui o unchecked runtime. Se eu rodo isso aqui, o que vai acontecer? Ó, passou CPF, travou, não executa mais o checked. Agora vamos colocar aqui que ele digitou certo. Então ele vai lançar agora aqui uma outra exceção, que é qual? Que é runtime. Essa nós não temos nenhum tratamento para ela. Nenhum tratamento para ela. Então o que vai acontecer? Passa independente e dá um erro de uma exceção de índice, e mesmo assim ele passa no catch. E mesmo aqui aconteceu o lançamento de uma exceção também. Aí você fala, poxa, mas eu não gostaria que, né, de que acontecesse essa exceção unchecked. Tem como eu tratar uma exceção unchecked? Tem. Mesmo que ela seja unchecked, você pode tratar, se você quiser, criar um tratamento. Então nós poderíamos colocar lá embaixo, tipo assim, um último, antes do catch, por exemplo, assim, se ele não passar no CPF, não passar no CNPJ, ainda vou colocar, por exemplo, a última válvula de escape aqui, ó, exception, e qualquer outra exceção que cair aqui, genérica, eu vou pegar ele polimorficamente aqui e vou imprimir sua mensagem. Eu não sei quem ele é. Ele pode ser um null pointer exception, ele pode ser um problema de índice, ele pode ser qualquer uma. Então vamos deixar assim que a gente colocou essa aqui para as runtimes. Para as runtimes, assim, entendeu? Genérica. Então, ou seja, se ele não passar, se ele não cair na minha exception de CPF, não cair na minha exception de CNPJ, ele ainda pode cair numa exception genérica, por exemplo, e eu quero fazer essa captura dessa exceção. Então ele poderia aqui nesse caso, vai lá, ele deu uma mensagem, ó, 3. Ué, mas o que é esse 3 aqui? Entendeu? Para melhorar, eu vou até fazer assim, ó, mensagem. Entendeu? Ó, mensagem. Para ficar mais intuitivo. É que na verdade, opa, coloquei mensagem. Tá ali. Então, se eu rodar isso aqui, ó, mensagem 3, é o problema do índice. Eu não mostrei o nome da exception aqui. Né? Então, aqui, nesse caso aqui, ó, ele pegou a mensagem, a classe chamada index out of bound exception, ela
Falou, a mensagem é essa aqui, ó, é o índice, pronto. Ela não colocou detalhe, erro no índice, tal. Entendeu? Mas eu poderia, de repente, colocar além da mensagem, por exemplo, eu poderia mostrar, por exemplo, pegar o nome da classe, por exemplo, para poder, tipo assim, ter uma informação melhorada. Pelo menos agora já sei o que aconteceu, eu mostrei o nome da classe, o 3 e o nome da classe. Você poderia trabalhar a exceção aqui nesse caso. Tá. Agora só tem que tomar um cuidado com isso aqui, rapidamente, tem que tomar um cuidado com isso aqui. Perceba que eu pus a exception, que ela é uma classe genérica, lá embaixo, como sendo a última opção. Mas se eu fizesse isso aqui, ó, vou levar aqui em cima, vou levar lá em cima. Eu falei, bom, eu fiz um try, eu coloquei uma exception lá em cima, e aqui embaixo eu coloquei um CPF exception. O que ele está dizendo aí? O que ele está dizendo? Ele falou, você está colocando um tratamento que já existe. Olha só, se eu estou colocando esse CPF exception, o que isso aqui vai acontecer? O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que esse cara nunca vai ser processado. Eu estou dizendo que esse cara também nunca vai ser processado. Por que isso? Olha só, presta atenção comigo. Esse cara lança o quê? Um CPF exception. Aí ele lançou. Aí o primeiro bloco é, o CPF exception é uma exception? Então caiu aqui. Finalizou. Então ele nunca vai chegar nesse CPF aqui, nesse CNPJ. Por quê? Porque o primeiro bloco que está pegando já captura ele. Porque o CPF exception é uma exception. Então você não coloca uma classe genérica de exceção na cabeça se você quer tratar ela individual. Você pode jogar ela no final para pegar esse tipo de, vamos dizer assim, as últimas possíveis exceções. Mas aquelas que você está tratando ali como checked, então você coloca primeiro e as mais genéricas você coloca para o final. Tá? Então é só um detalhezinho aí. Tá ali. Beleza. Então é isso que a gente tinha que entender para esse momento. Existem mais coisas de exception, embrulhamento de exception, tá? Que a gente vai ver mais no desenvolvimento nos próximos módulos. A gente vai estar desenvolvendo aí, vamos trabalhar um pouco mais aí. Tá? Mas assim, para esse nível inicial, que é o primeiro contato que vocês estão tendo com a exception, né, eu acho que já dá para a gente começar a trabalhar. Então, o que você precisa entender aqui, de fato, nesse primeiro momento, é que eu tenho exceções que são checked, onde eu tenho que fazer uma escolha, né, se eu vou dar o try catch ou se eu vou relançar, e que eu tenho exceções que são unchecked, que o compilador deixa eu, não me avisa nada, né, não me obriga a nada, mas ela pode surgir e ser lançada pela JVM, e essa checked é lançada via programação, ela é programática, e aqui é lançada em forma runtime pela JVM, lançada pela JVM, e essa outra é lançada programaticamente, você lança. Tá? É isso que a gente precisa entender para esse primeiro momento.